Vamos ouvir a palavra, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Feche os olhos. Espírito, hoje é um dia tão especial. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aviva a nossa alma, aviva a nossa vida. Sopra no meu interior a Tua vida em mim. Acorda todas as mentiras do diabo que foram impregnadas da minha mente, toda a cegueira espiritual. Que a Tua palavra venha como um rolo compressor, tirando toda a malignidade e trazendo vida à minha vida. Em nome de Jesus eu oro, amém. Vocês estão em quartas de guerra, e eu quero falar de uma guerra aqui. Uma guerra que não é contra o vizinho, mas uma guerra que é contra o espírito das trevas. A igreja do primeiro século está passando uma das suas maiores lutas, perseguições. Herodes prendeu Tiago. Quando ele prende Tiago, todos gostam, e ele mata Tiago. A igreja se reúne para orar pelo apóstolo Tiago, mas não teve jeito. Tiago foi preso e morto. E Herodes viu que o povo gostou do que estava acontecendo. E agora ele lança a mão sobre ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro. Ele prende Pedro. E a ideia era fazer com Pedro a mesma coisa que fez com Tiago. A igreja agora tem uma situação complicada, porque imagine você orar por uma situação, que o destino da situação não foi o que você pediu a Deus. Quando Tiago estava preso, a igreja orou: solta Tiago, solta Tiago, solta Tiago, solta Tiago, mas Tiago morreu. E agora tem o apóstolo Pedro na mesma posição de Tiago. E eu tiro o chapéu para a igreja de Atos dos Apóstolos, porque normalmente a gente, quando ora por algo que já oramos no passado e não aconteceu como queríamos, nós desanimamos. Mas a Bíblia diz que a igreja orava fervorosamente por Pedro. É difícil você orar por algo, ou insistir orar por algo, quando os resultados não são os mesmos. Quando você tem um familiar com câncer, e você ora para que Deus cure, liberte, transforme, e aí aquele familiar morre. E aí você descobre um outro amigo, um outro familiar que está também com câncer, e a sua memória vai trazer que você orou e Deus não fez como você queria. Então agora fica na dúvida: será que vale a pena orar de novo? Mas eu quero te falar uma coisa: existem agendas, e você não pode esquecer isso. Diga: agendas. Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, e na agenda de Deus para ser recebido na glória. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas na agenda de Deus para viver até envelhecer.
E o que prevalece não é a agenda de Herodes, o que prevalece é a agenda de Deus. Então quando você orar por algo e não for como você quis, é a agenda de Deus. Mas não desista de orar, porque a agenda de Deus sempre vai ser melhor do que o meu e o seu pensamento. Pedro está preso. O diabo acha que prendeu, mas Pedro não está preso, Pedro está guardado. Herodes acha que tem a chave, mas não tem lugar que Deus não entre. Não tem sala que Deus não entre, não tem casa que Deus não entre, não tem traficante que impeça o agir de Deus, não tem biqueira, não tem nada. Deus entra onde quer entrar. Não tem cara feia, não tem biquinho, não tem mágoa. Herodes está preso, e são 16 soldados para proteger um pescador. 16 soldados, são 4 soldados em 4 turnos, 2 dentro da cela e 2 fora da cela, porque está preso quem lá? Um pescador. Mas Herodes não é bobo, Herodes sabe que não é um pescador. Herodes sabe que quando tem alguém que se diz cristão, tem perigo, porque as notícias correm, onde há um cristão vira e mexe, uma pedra do sepulcro rola e um corpo some. Onde há cristão vira e mexe, tem um túmulo vazio e um corpo que se levanta. Talvez você não saiba quem você é, mas Satanás sabe o que você carrega. E é por isso que a fúria do diabo sempre é proporcional ao propósito que carregamos. São 16 soldados, porque há um pescador ali. 16 soldados, o inferno reforçado, uma guerra, a igreja orando, salva Pedro, solta Pedro, Pedro preso, 16 soldados prendendo, vigiando as algemas das mãos de Pedro, os grilhões dos pés. E a Bíblia diz um detalhe importante, que Pedro está dormindo. Pedro está dormindo. Como é que alguém dorme sabendo que o último que estava preso no lugar que ele está, morreu? Como é que ele dorme sabendo que o caixão dele já está pronto para amanhã? Como é que alguém dorme sabendo que Satanás tem uma vitória temporária? E você tem que aprender a ter paciência, porque muitas vezes Deus permite vitórias temporárias ao inimigo para construir algo maior do que você. Você quer uma vida do seu tamanho, ou você quer viver a glória de Deus? Você quer um testemunho dizendo eu consegui, ou você quer dizer eu não sei te explicar, eu só sei que Deus está na minha vida? A Bíblia diz que Pedro está dormindo, não tem outra explicação. Só dorme quem tem promessa, só dorme quem lembra do chamado, só dorme quem lembra quem Deus é, só dorme quem sabe que não é filho de chocadeira, é filho de Deus. Só dorme quem lembra do batismo, só dorme quem lembra do poder do Espírito, só dorme. Não é possível, os fantasmas vêm, as memórias vêm. Satanás diz, eu vou fazer com você o que eu fiz com Tiago, mas o Salmo 3 verso 5 diz, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Você sabe que tem uma área que o diabo quer entrar na tua vida, que é o sono. O sono. Dormir para nós não é só relaxar, dormir para nós é espiritual. Na criação em Gênesis, você vai ver que Deus, diferente de nós começamos nossos trabalhos quando o sol nasce. Mas os trabalhos de Deus não começam quando o sol nasce, os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. Em Gênesis diz tarde e manhã, e foi o primeiro dia, tarde e manhã, e foi o segundo dia, tarde e manhã, ou seja, quando você vai deitar, quando você vai desligar do que está acontecendo na terra, Deus inicia os trabalhos dele em você. E é por isso que Satanás faz de tudo para que você durma mal, para que você não descanse, porque enquanto você dorme, Deus ajusta o que está desajustado em você. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Eu quero repreender toda a insônia, eu quero repreender toda a pressão, eu quero repreender toda a apneia, eu quero repreender todo o mal-estar, todo o pesadelo. Você que acorda parece que está sendo sufocado à noite, você que pula da cama dizendo que perdeu a respiração, eu declaro que o mesmo Deus que chamou você para boa obra vai te dar um sono em paz, e nem que você esteja amarrado numa prisão, você vai voltar a dormir a partir de hoje, em o nome de Jesus. Eu vou dormir, vai dormir igual pedra. Eu vou dormir. E aí Pedro está dormindo, e o anjo chega, aparece um anjo na cela. Eu li isso para você. O anjo acorda Pedro, ele está roncando lá,
E o anjo olha para Pedro e diz assim: Pedro, levanta. O que o anjo diz? Levanta. Eu estou pregando bem expositivo, porque eu tenho um recado de Deus para vocês. Preste atenção. A primeira coisa que a gente faz, humanamente falando, é quando Deus nos pede algo que a gente não sabe muito o que fazer, a gente pergunta para Deus: como, Senhor? Olha, você vai fechar esse contrato. E aí você olha para a tua conta bancária e você diz: ok, mas como? Deus diz para você: eu vou te curar. E você acaba de sair do exame e o médico diz que o tumor não regrediu. E aí você diz: ok, Deus, eu tenho uma palavra, mas como? Mas Deus não é tua secretária. Deus não está aqui para te dar satisfação. Quando Deus diz para Pedro: levanta, a primeira pergunta que Pedro poderia dizer: Senhor, eu estou algemado, eu me levantarei a hora que o Senhor tirar as algemas. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ouviu do anjo: levanta, imediatamente ele começou a mover o corpo dele e as algemas caíram. Porque Deus não te prepara para fazer, Deus te prepara enquanto você faz. Toda a ordem de Deus, escute, toda a ordem de Deus já vem com poder para fazer aquilo que precisa ser executado. Então quando Deus mandar você ir, vá, porque a ordem de Deus já tem poder para você fazer tudo o que tem que fazer. Eu sei que alguns aqui estão esperando um sinal. O sinal é a palavra. O sinal algumas vezes não vai vir. O sinal algumas vezes é você colocar um passo atrás do outro, sentar na mesa do gerente e dizer: eu vou comprar essa casa. Como assim? Eu vou comprar. Você se vira aí, porque Deus me disse: eu vou entrar numa agência, eu vou subir um monte, eu vou fazer alguma coisa. Mas eu quero declarar hoje: toda a passividade vai cair por terra. Alguns estão sentados dizendo: tira a algema para eu levantar, tira a algema para eu levantar. E Deus manda dizer: levanta para eu tirar a algema, levanta para eu tirar o vício, joga o cigarro fora que eu tiro o vício. Aí quando eu parar a vontade de fumar, eu jogo o cigarro fora. Não, joga hoje essa chupeta do capeta fora, que você vai ver se eu não vou libertar você. Alguns dizem: tem a flor roxa. Sabe o que é a flor roxa? A que nasce no coração dos trouxas. Ai, pastor, eu sou apaixonado por ele, eu tenho orado para Deus me tirar esse sentimento que me tortura. Mas tem foto, tem urso, tem perfume, tem a toalhinha que ele secava o suor. Oh meu Deus, a hora que o Senhor me libertar, eu jogo tudo isso fora. Deus está falando: joga tudo isso fora que eu te liberto. Bloqueia da internet, bloqueia do zap, joga o ursinho, joga a toalhinha, joga a calça, joga o que ele te deu fora. Quando eu ver você fazendo, se movimentando, eu faço o que você não pode fazer. Deus mandou você ficar em pé, fique de pé. Deus mandou pregar, pregue. Deus mandou cantar, cante. Deus mandou investir, invista. Você não é capacitado para fazer, você é capacitado enquanto faz. E aí o anjo olha para Pedro e fala o seguinte: vista-se. Pedro está numa cela de segurança máxima. Pedro está preso num lugar que dali é morte. E o anjo é específico, eu li para você. O anjo diz assim: ó, se veste, pega a tua sandália, pega a tua roupa, pega a tua capa. É como se o anjo falasse: se arrume, porque você vai sair daqui. Você está numa cela de segurança máxima, você está preocupado com chinelo, você está preocupado com capa, você está preocupado com calça, você quer ir embora dali, você quer ir embora dessa pressão, você quer sair. Agora entenda, por mais desesperador que seja a situação que você está enfrentando, e eu sei que a tua alma está dizendo: eu quero sair daqui de qualquer jeito, Deus não vai tirar você dessa situação de qualquer jeito. Por mais que você tenha pressa de se livrar dessa situação, Deus tem planos para a sua saída dessa situação. Deus tem planos para a sua saída, e não vai ser pela porta dos fundos. Você não vai sair daí traumatizado, você não vai sair daí sequelado, você não vai sair daí como um moribundo, você não vai sair daí como um bandido, você não vai sair. Eu sei que foi calúnia, foi difamação, foi perseguição. Satanás disse que ia fazer um monte de coisa, e Deus manda te dizer: eu não te abandonei. Eu permiti alguns dias de cárcere, mas você nunca esteve na mão de Satanás. Eu guardei você na prisão. Não era o diabo que te prendeu, eu te guardei lá. E você não vai sair
sair daí de qualquer jeito. Levanta a mão para cá. Eu sei que alguns aqui estão num enrosco terrível, e você diz: pastor, não tem como eu sair daqui sem me machucar, não tem como eu sair dessa sem me ferir. Deus está dizendo: se arrume, porque você vai sair daí pela porta da frente. Rabaxarabacá. Vai sair sem trauma, vai sair sem medo, vai sair sem sequela, vai sair sem dor, vai sair sem angústia, vai sair sem remédio, vai sair sem mão tremendo, vai sair, vai fazer terapia para se cuidar, não para ficar tratando trauma só. Vai parar de tremer a pálpebra. Deus está mostrando gente aqui que está com os nervos à flor da pele, e você está dizendo: Deus, eu quero sair daqui logo. Deus está dizendo: fica aí que eu vou tirar você daí. Não é do teu jeito, é do meu jeito, e você não vai sair daí humilhado. Eu vou tirar você daí pela porta da frente. Olhe para mim. A Bíblia diz que o anjo olha para Pedro e diz: vista-se. E agora o anjo diz assim: siga-me. Por quê? Porque para sair pela porta da frente, não é você na frente, é o anjo. Vai na frente quem tem autoridade, não vai na frente qualquer um. Esse é o problema. Alguns querem se libertar, colocando suas necessidades na frente, suas dores na frente, fazendo dos seus medos, do seu passado um Deus. Não, é Deus na frente e você atrás. É a oração na frente, é a santidade na frente, é a leitura bíblica, é a fé. Agora Pedro se penteou, Pedro passou gel no cabelo, Pedro está saindo de uma cela de segurança máxima, e é por isso que alguns vão olhar para você e dizer: você é muito estranho. Por quê? Porque você conta a sua vida para mim, e não parece que realmente você está vivendo tudo isso que você está me contando. Aí você diz: é porque Deus mandou me arrumar. Nossa, você fala da tua história, até parece que é tudo isso mesmo, porque com essa cara que você tem, nem parece que você sofre tudo isso aí. É que Deus mandou eu me arrumar. Eu estou arrumadinho para sair, porque o velório que estava marcado para amanhã vai ser para outro. Eu não vou morrer mais amanhã. A Bíblia diz que o anjo tira Pedro da sala. Aí acontece algo incrível. Incrível. Coloca para mim, por favor, o versículo 10 de Atos 12. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Passaram pela primeira e pela segunda guarda. São 2 portões, 2 guardas. E chegaram ao portão de ferro que dava. E eles passaram tendo saído e caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Eles saem da cela. Pedro não está entendendo nada, porque ele está percebendo que o caixão dele agora vai ser para outro. Ele está percebendo que o funeral de amanhã acabou de ser desmarcado, mas ele ainda está num ambiente de opressão. A primeira guarda, a segunda guarda, aí acontece algo incrível, algo que a gente lê a Bíblia algumas vezes rapidamente, não se atém ao detalhe. A última porta da prisão de segurança máxima, chamada de porta de ferro, era a porta que dava acesso à liberdade, era a última instância de um preso, ou seja, era a porta mais densa. A Bíblia diz que, como um sensor de presença, o anjo e Pedro se aproximaram da porta, e sem que nada fosse dito, a porta se abriu automaticamente. A gente algumas vezes lê esse texto e não percebe a grandiosidade disso. O que aconteceu aqui é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que é maior do que a abertura do Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho teve um comando de toque. Moisés pega o cajado e toca no mar, e quando ele toca no mar, o mar se abre. O que aconteceu aqui foi tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que foi mais poderoso até do que Jesus acalmando a tempestade. Porque quando Jesus acalma a tempestade, ele fala: vento, mar, aquiete-se. Eu estou falando para você de um milagre que ninguém abriu a boca. Eu estou falando para você de um milagre que ninguém disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando para você de um milagre que não teve que ter nenhum movimento voluntário de abra-se, unja, sai da frente. Não, eu estou dizendo para você que o ferro
que é um ser inanimado, mas criação de Deus, ele percebeu a presença de quem estava se aproximando. Aí você vai dizer para mim: ah, pastor, você está de brincadeira, o ferro vai abrir espaço para alguém passar. Mas você lembra no templo de Dagon? Quando a Arca da Aliança entrou no templo de Dagon, e a estátua de barro de Dagon, ao reconhecer a entrada da arca, aquela imagem de Dagon cai no chão. O que eu estou querendo dizer é que a presença de Pedro com o anjo fez aquela porta se abrir. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, que irmãos, que quem está na frente vai te dar autoridade. Coisas que até então estavam travadas vão olhar para aquele que está em você. E você não vai precisar mandar mensagem, você não vai precisar mandar post-it, você não vai precisar mandar e-mail, você não vai precisar se humilhar, você não vai precisar deitar no chão, você não vai precisar ficar contando historinhas. Simplesmente vão reconhecer a presença que está em você e vão sair da frente. Vão sair da frente. Ninguém nunca passou por ali, ninguém nunca tentou invadir aquela porta, ninguém nunca tentou medir forças com aquela porta. Mas quando você está cheio da presença de Deus, você tem que entender que você não é todo mundo. Não deu certo com ninguém, mas você não é ninguém, você é filho de Deus. Não deu certo com ninguém, mas você não é ninguém, você é filho de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que tem coisas que você só vai olhar e vão acontecer. Tem milagres que eu vou pedir, tem milagres que eu vou dobrar joelho, tem milagres que eu vou escrever cartinha, mas tem dias reservados nesta terra para mim, que eu vou olhar e Deus vai me dar, que eu vou olhar e vai acontecer. Eu não vou mandar bilhete, eu não vou chutar a porta, eu não vou empurrar, eu vou olhar e milagres vão acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não precisa se humilhar mais. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas alguns aqui estão se humilhando por coisa pequena, e Deus está dizendo: ao invés de se humilhar, me coloque na tua frente. Ao invés de bajular pessoas, me coloque na tua frente. O pão de cada dia não vem do chefe. Eu nunca te abandonei, eu te sustentei desde o primeiro dia da tua vida, eu te sustentei desde o ventre da tua mãe. Você não depende de empresa, você não depende de homem. Ao invés de colocar o homem na frente, deixa eu entrar na frente, eu na frente. Levanta a mão bem alto. Se eu me encher de Deus, diga: se eu me encher de Deus, até o ferro obedece. Até o ferro obedece. E eu quero continuar o texto. Põe um 11 para mim. Já estou caminhando para o fim. O 11. Então Pedro caiu em si. O que é cair em si? Ele se tocou que era verdade. Espera aí. Ele está preso, algemado. O anjo manda ele ficar em pé. As algemas caem. Ele passa pela primeira guarda, pela segunda guarda. Ele passa pela porta de ferro, a porta se abre. E só agora, lá na rua, ele cai em si. Eu quero dias assim para mim. Eu quero dias que eu vou ter que ligar para o pastor, falar: pastor, eu preciso conversar contigo, porque eu não sei se o que está acontecendo na minha vida é real ou imaginário. Eu quero declarar, family, que Deus tem dias assim para vocês. Deus tem dias, não de tormenta, não de luta, mas de coisas tão especiais, coisas que nenhuma igreja de Goiânia viveu, porque vocês são queridinhos de Jesus. Vocês são queridinhos, e quem acha que não é, quem fica com raiva, problema dele. Eu também sou queridinho de Jesus. Vocês são queridinhos de Jesus. E tem coisas aqui, tem coisas que vocês vão passar cultos aqui chorando, porque você vai dizer: me belisca, porque eu não sei se é real ou imaginário. Eu estou há uma semana para cair a ficha. Eu quero declarar que essa unção para a sua família, há essa unção para esta igreja, há essa unção para o teu trabalho. Vão ter semanas que você vai ficar olhando para o teto, vão dizer: você está bem? Eu não sei não se eu estou bem ou se eu estou mal, eu não sei. Me belisca, porque aquilo que eu tenho orado a vida inteira aconteceu de um jeito tão especial. Foi essa semana. Eu quero liberar ainda em 2024 dias como os de Pedro, e percebendo isso caiu em si. Mas você está vivendo esse ano inteiro e agora que caiu em si, porque é tão especial, é tão maravilhoso, que agora eu percebi. Caiu em si no que? Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou quebrar, eu não vou falir. Por quê? Porque Deus está me tirando dali. Olha que incrível.
Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida aqui, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Só das mãos de Herodes? E de tudo que o povo judeu esperava. Você sabe que enquanto você está sentado aqui, tem pessoas que têm ideias a seu respeito? Deus manda eu dizer para você, assim como esperavam coisas sobre Pedro, como por exemplo, amanhã ele está morto, amanhã Pedro acabou. Deus manda dizer que Ele vai confundir tudo que estão pensando a seu respeito. Ele vai confundir. Tem gente que vai ficar com cara de besta, porque ele contou para todo mundo que amanhã você morre, e Deus acabou de cancelar teu velório hoje. Ele contou para todo mundo que o teu filho amanhã é preso, e Deus acabou de enviar promessa para dentro do teu lar. Ele acabou de dizer que amanhã Ele colocou tanta pressão, que se você vai no RH pedir a conta, e você vai sair desse culto renovado, empoderado, cheio do poder de Deus, e você vai andar muito mais do que tudo que já andou. Eu dormi preso com 16 soldados ao meu redor. Eu dormi preso com algemas nas minhas mãos. Eu dormi preso com coisas incríveis contra mim. Mas aquele que me ama me resgatou de lá, e aquele que ia morrer amanhã está livre hoje. É hoje, nesta quarta de guerra, é hoje. Eu não vim aqui brincar, e esse culto não é sobre brincadeira, esse culto é sobre poder de Deus, e eu creio num Deus que faz hoje, eu creio num Deus que liberta hoje, eu creio num Deus que arranca algemas hoje, eu creio num Deus que cura hoje, eu creio num Deus que tira a depressão hoje, eu creio num Deus que dá poder hoje. Hoje, fala comigo, hoje. E aí, ele sai pela porta da frente. Mas eu quero concluir falando algo para você. Para onde você vai quando Deus faz algo incrível na sua vida? Você sabe que tem gente que só é crente porque é pobre, porque se tiver um pouquinho mais desvia. Tem gente que só é crente porque tem dinheiro contado, porque agora ele não pode vir à igreja, porque, pastor, quando aceitei Jesus eu era muito humilde, agora eu tenho casa com piscina, eu tenho que cuidar. Olha, o funcionário dá um problema, o jardineiro me dá um problema. Pastor, agora eu estou muito estressado, eu vou sair da escala de voluntário, porque os funcionários me dão um problema. Tu não tinha dinheiro nem para o bilhete do ônibus, e agora está dizendo que as bênçãos de Deus estão te afastando de Deus. Se quando tu não tinha R$1 na conta, tu servia, agora com o que você tem, tu tinha que lamber o chão da igreja, tu tinha que servir mais. Irmãos, nunca permita que aquilo que Deus derramar sobre você te faça alguém distante dele. Diga: Senhor, se o Senhor me deu 1 milhão, olha eu aqui mais humilde, pode dar 2. Se o Senhor der 3 milhões, ó Senhor, eu estou mais humilde ainda, Senhor, eu estou mais, pode dar. Você tem que dizer para Deus: Deus, eu estou preparado para viver o teu melhor. Não seja um crente besta. Para onde você vai? Para onde você vai? Pedro estava preso numa cela de segurança máxima, ele ia morrer amanhã. Para onde você vai? Sabe para onde ele foi? Põe o versículo 12 para mim. Atos 12:12. Ele se dirigiu aonde? Para a casa de quem? Ele foi para Cancún? Ele foi para um spa? Ele acabou de ter a maior vitória. Ele acabou de ver a glória de Deus de um jeito que nunca ele viu. Ele acabou de ver uma porta de ferro se abrindo. Ele acabou de ver Deus arrancando algemas dele de forma milagrosa. Mas para onde ele vai? Para a casa da irmã Maria. Porque na casa da irmã Maria tem uma vigília, onde as pessoas estão dizendo: salva Pedro, solta Pedro. Sempre haverá uma casa da irmã Maria para você ir quando Deus te abençoar.
Quando você tiver sua lancha, continua indo para a casa da irmã Maria. Quando você tiver a sua empresa, continua voltando para a casa da irmã Maria. Quando você começar a abrir filiais da sua escola, continua indo para a casa da irmã Maria. Quando você tiver seu carro importado, continua indo para a casa da irmã Maria. Quando você comprar sua casa em Orlando, quem quer aí? Quem quer? Estou profetizando. Quando você comprar sua casa em Orlando, continua vindo para a casa da irmã Maria. Não deixe as bênçãos de Deus te afastar de Deus. Não deixe. Não deixe. Sempre volte para a casa da irmã Maria. E aí Pedro está lá agora, no portão da casa da irmã Maria. Mas olha que interessante. Qual foi o nome da última porta da prisão onde Pedro saiu? Quem lembra? A porta de ferro, como que ela abriu? Automaticamente. Agora no portão da casa da irmã Maria, aquele portãozinho de meio metro, a Bíblia diz que havia um alpendre, havia um quintalzinho na casa da irmã Maria. Aquele portãozinho de meio metro, o que Pedro tem que fazer? Porque algumas vezes Deus vai humilhar você. Tem milagres que vêm instantâneos, você olha e ele acontece. Mas tem milagres que não vêm pelo instantâneo, vêm pela sua perseverança. Quando Deus quer, Ele faz na hora. Mas algumas vezes Deus não quer fazer na hora. Algumas vezes Deus coloca você na frente de um portãozinho, só para ver o quanto que você aguenta bater e confiar que Ele pode fazer. Então quando Deus abrir do dia para a noite, você dá glória. Mas tem coisas que Deus podendo fazer, não vai fazer, só para saber se você consegue bater no portãozinho de noite, só para saber se você consegue confiar com o exame piorando. Eu não sei se você está vivendo uma fase de milagres instantâneos, ou de ter que bater num portãozinho. Mas seja lá o que estiver acontecendo, confia no Senhor. Olha para o seu irmão e diga: confia no Senhor. Confia. Confia. Eu amo esse texto. Não precisava nem pregar, era só ler. Pedro está batendo. E aí, imagina a cena. Fica comigo aqui. Você está numa vigília, de madrugada, orando para Pedro, tendo na tua memória que você orou para Tiago, e Tiago foi preso. Pedro está preso, no mesmo lugar que Tiago foi preso e foi morto. E agora alguém bate na tua casa de noite. A pergunta é: quem vai atender a campainha? Herodes está trincando para matar cristãos. Quem vai atender a campainha? Põe para mim o versículo 13 para mim, por favor. Pedro bateu na porta do alpendre, e uma criada, foi a empregada, coitada. A empregada foi abrir a porta, chamada Rode, e foi atender. Só que a Rode entrou em parafuso. Por quê? Ela está na vigília, e na vigília todo mundo está falando o seguinte: salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. Então a cabeça de Rode tem uma informação muito grande: Pedro está em perigo, Pedro está em perigo, salva Pedro. Aí a Rode vai atender a campainha, ela está indo atender a campainha. Quem que está no portão? E aí a Rode olha e lembra: salva Pedro, solta Pedro. Quem que está no portão? O negócio foi tão maluco, tão doido, que olha o próximo versículo 14. Olha o 14. A Bíblia diz o seguinte: que ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ao invés de abrir o portão para o Pedro, o que ela fez? Ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está na porta. Em vez dela abrir o portão para o Pedro entrar, não, ela volta para dentro da vigília e diz: gente, para esse salva Pedro, solta Pedro. Pedro está no portão. E o que o povo está dizendo? Salva Pedro, solta Pedro. Você está preparado para receber o que pede? Se Deus hoje desse para você o que você pede em oração, você acredita que Ele pode fazer mesmo? Porque esse povo aqui não acreditou não. Põe o próximo texto. Quando a Rode diz: ó, Pedro está na porta, olha o que o povo que está orando, salva Pedro, solta Pedro, responde: você perdeu o juízo, Rode, você está louca. Disseram, no entanto, ela insistia em dizer: é Pedro, é Pedro. Então disseram: deve ser. O que eles estão orando? Salva Pedro, solta Pedro. Quem está no portão? E estão dizendo para mim: olha, o que você está pedindo em oração está no portão. Você está maluca, você está louca. Não é possível que aconteça assim tão rápido. Não é possível que aconteça tão fácil assim. Não, você está brincando. Eu sei que eu estou orando, mas não é assim. Você está preparado para receber o que está pedindo em oração? Você está com o coração aberto
para receber notícias que vão fazer tu ficar arrepiadinho, que vão fazer tu ficar com a barriga parecendo que tá doendo. Você está preparado para receber notícias de coisas que você fala, é estranho, mas é possível, Deus pode tudo. Não é do jeito que eu pensei, mas está valendo, Deus pode tudo. Pois eu quero dizer que há dias assim, aquilo que estavam pedindo na vigília estava no portão. Eu quero liberar essa palavra. Aquilo que você veio pedir aqui hoje já está a caminho da sua casa. Aquilo que você está clamando, se você não crê, não precisa repetir, mas se você crê, levanta a mão e diga: eu creio que aquilo que eu tenho pedido em oração já está vindo em minha direção, já está caminhando em minha direção. O que é que você tem pedido? O que é? É teu filho? Vai falando. O que é que você tem pedido? É o seu trabalho, é a sua saúde, é o seu ministério. O milagre está batendo na porta, irmão. O milagre vai bater na porta da tua casa. Essa guerra não está inútil, não. Essa guerra não está inútil, não. Satanás sabe que você é uma ameaça para o inferno, e eu quero dizer que o milagre vai bater a porta. O milagre vai bater a tua porta, e alguém vai gritar para você: chegou, chegou o que você queria, chegou o que você orou, chegou pelo que você jejuou, chegou. E chegou que jeito? Chegou em pé, chegou curado, chegou pela porta da frente. Você não vai precisar roubar, você não vai precisar mentir, vai chegar pela porta da frente, sem sujar as mãos. Levanta a mão assim para frente. Não vai precisar ter corrupção na tua vida, não vai precisar, porque o que está vindo vai vir limpo. O que está vindo para tua mão vai vir limpo, vai vir restaurado. Pedro não chegou doente, Pedro não chegou cheio de hematoma, Pedro não chegou com cara de bandido, Pedro chegou saindo pela porta da frente. E o que Deus vai dar para você não vai vir amassado, não vai vir quebrado, não vai vir falido, não é resto de ninguém. O que Deus tem para você é puro, perfeito, novo, especial, só seu. E vai bater a porta, e você vai dizer: parece loucura, mas não é loucura, é Jeová. Parece loucura, mas não é loucura, é papai. Papai está aqui, e papai me faz cada surpresa. Papai me faz cada surpresa. Receba aqui, ó. Receba milagre, receba milagre, receba pelo poder da palavra, receba pelo poder da palavra, receba a liberação, a aceleração. Pedro entra pela porta da frente. Eu imagino a hora que o dia amanhece. Herodes fala: vai lá pegar o prisioneiro, que eu vou fazer com ele o que eu fiz com Tiago. Entram na cela. 16 soldados falharam. 2 algemas falharam. Herodes diz: me traz Pedro. Mas o diabo vai procurar você em lugares das tuas angústias. O diabo vai querer procurar você no lugar da tua depressão. Satanás vai querer achar você no lugar da sua decepção. E quando procurarem você lá, vão perceber que nem a sua capa ficou para trás, nem a tua sandália ficou para trás. Quando tentarem procurar você no seu passado, nem um fio de cabelo ficou para trás, porque Deus vai tirar você de lá com tudo. Teus filhos não ficam, teu casamento não fica, tua empresa não fica, teu ministério não fica. Sabe, eu entendo porque quando o anjo diz para Pedro sair da cela, ele pede para pegar tudo. Porque a última vez que os soldados romanos encontraram um lugar vazio de um corpo que desapareceu, havia um pano lá, e aquele pano tinha um recado muito claro: eu voltarei. Mas quando o anjo olha para Pedro e diz: pega tudo que é seu, o recado era: espaço vazio, sem pano, para esse lugar Pedro não volta nunca mais. Não volta. Você pode ler a Bíblia
de frente para trás, de trás para frente. Nunca mais Pedro entrou numa prisão. Deus me trouxe de São Paulo para cá, para dizer: calma, vai ser pela porta da frente. Calma, vai sair daí com honra. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!